Estamos de volta com o professor Glauco Arbix, discutindo o impacto da inteligência artificial na educação. Professor, na sua opinião, os professores serão dispensáveis com a inteligência artificial na educação? Nós temos visto várias experiências ao redor do mundo, onde os professores têm substituído por sistemas artificiais, como na Inglaterra, também nos Estados Unidos, na Índia, utilizando robôs, com IA para serem professores. O que que o senhor pensa desse tema, por favor? Olha, Isabela, acho que mais do que nunca os professores e professoras são necessários para o processo educacional. Não há a menor chance da gente substituir, né, a empatia, o conhecimento emocional, a sensibilidade de professores, que marcam as relações professor-aluno, professor-aluno, por uma máquina. Não tem a menor condição. Esse debate é super importante, porque há um déficit de professores no mundo inteiro. E você sabe que nem sempre é barato para os governos formarem esses professores. São processos de longa duração, custam recursos públicos, e como há uma crise fiscal generalizada no mundo inteiro, muitos governantes são pressionados a descobrir receitas mágicas, né? Essa é uma receita tipicamente mágica. Não vai funcionar, né? O que nós precisamos ficar bem atentos é que os alunos, aqueles que estão num processo de aprendizagem, eles precisam de referências, precisam de filtros. Eles não podem pegar o conhecimento bruto, eles têm que trabalhar, cultivar, né, esse conhecimento. E, nesse sentido, o professor é absolutamente insubstituível. O que nós, sim, temos que nos perguntar é como é que nós fazemos a avaliação dos alunos. Veja, se a gente está preocupado que um aluno entrega um texto feito por um grande modelo de linguagem, pela IA generativa, e muito bem feito, nós temos que nos perguntar se aquilo que nós estamos avaliando, né, que está sendo feito muito bem por máquinas, se esse tipo de avaliação é adequada ou não. Essa é a pergunta-chave que deve orientar a reflexão entre os professores, entre todos os educadores no mundo inteiro. E essa é uma questão nem sempre fácil de resolver, né? É fundamental que a gente tenha claro que a gente tem que modificar a maneira de dar aula, temos que modificar os nossos currículos, não por modismo, mas porque existe uma geração nova, né? Veja, a minha geração, a Isabela, eu vivi vários momentos de mudanças tecnológicas muito profundas, né? Com internet, com os computadores, com o smartphone. Mas, veja, o momento que nós estamos vivendo é um momento absolutamente único, porque nós temos diante da gente a tecnologia mais poderosa que a humanidade já criou. Essa é a realidade. Ela não está atingindo apenas aqueles que têm uma baixa qualificação, ela está atingindo gente num grau mais elevado. Tanto é que tem governantes que acham que pode chegar a substituir professores, assim como tem vários que acham que pode substituir médicos, advogados, jornalistas. E, efetivamente, a inteligência artificial, para algumas tarefas, ela consegue ter um desempenho bastante razoável. Então, essa combinação humanos-máquina é a mais virtuosa, nem sempre é a mais fácil, mas é a mais virtuosa. Nós temos que pensar essa jovem geração de cidadãos digitais. É fundamental. Eles têm cabeça diferente, eles têm forma de pensar diferente. E isso tem um impacto na formação do conhecimento dentro da sala de aula. Então, é vital que a gente preste atenção exatamente nesse tipo de alunos e alunas que nasceram dentro do digital, né? Veja, nós temos que saber fazer a avaliação. E exatamente a maneira como a gente consegue melhorar a qualidade daquilo que nós fazemos. Aqui eu queria fazer um parágrafo, vou defender um pouco. Eu sou um dos coordenadores da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial aqui da USP, que geralmente se tem uma ideia das competências que os alunos têm que ter, né,
nesse século XXI, diante da inteligência artificial, as competências estão ligadas à matemática, estão ligadas à computação, à estatística. Olha, eu vou dizer bem claro para você, por paradoxal que seja, quanto mais as máquinas evoluem, mais fácil para nós humanos a gente realizar tarefas técnicas. E mais difícil, já que as máquinas não conseguem, e mais difícil se torna a gente realizar tarefas que são tipicamente humanas, né? Essas tarefas ligadas à cognição emocional, que são ligadas à maneira como a gente avalia e conversa com os alunos, né? A maneira como você entra em interação, que é o que faz parte do sistema educacional, da maneira como a gente educa. Então, isso é fundamental. No mundo inteiro está acontecendo isso. Nós não temos que ter um país que só forma engenheiro, tem que ter um país que forma engenheiros, mas também que forma psicólogos, forma sociólogos, antropólogos, forma jornalistas, forma cientistas políticos, economistas. Por quê? Porque essa visão do social é que é fundamental exatamente para a gente fazer e utilizar os filtros para a gente oferecer e desenvolver uma boa educação para os nossos alunos. Exatamente, muito importante, porque muitas vezes o foco recai, principalmente quando estamos falando da educação, nas disciplinas, nas chamadas disciplinas STEM, né? Ou seja, ligadas à matemática, tecnologia, engenharia, ciência, mas nós precisamos de todas as disciplinas e, com certeza, de novas disciplinas e campos do saber. É E verdade. temos vários atores, né, professor, nesse cenário da implantação da tecnologia, da inteligência artificial, nós temos a ciência, nós temos as empresas, os governos. Como é que o senhor percebe a articulação de todos esses atores, né, e na formulação, por exemplo, de políticas públicas, o que nós precisaríamos estar cientes enquanto cidadãos brasileiros para que possamos, então, ter uma utilização eficiente, segura e saudável, né, da inteligência artificial, especialmente no campo da educação. Olha, Isabela, as ferramentas de inteligência artificial podem ajudar muito o Brasil a recuperar o atraso na nossa indústria, o atraso que nós vivemos na nossa economia, né? Eh, a inteligência artificial pode ter um impacto muito forte na produtividade, melhorando a produtividade do trabalho. Se você olhar os últimos 30 anos, nós andamos de lado, né? Praticamente a nossa produtividade ela está estagnada, ela cresce na margem ou em alguns setores que não têm força para puxar o conjunto da economia. Então, mas isso passa, assim como na educação, passa por um esforço conjunto entre setor público, setor privado e academia, universidade. É fundamental que a gente tenha uma articulação muito clara entre nós para a gente fazer um bom uso. Veja, na indústria, na economia, se a gente deixar as coisas como estão, uma grande parte das empresas vai simplesmente utilizar a inteligência artificial para cortar custos e substituir gente. Quando toda a discussão da gente melhorar o padrão educacional, para a gente melhorar o padrão de civilização do país, ela exige que a gente combine máquinas com os humanos. Então, por quê? Porque nós temos que ampliar a nossa capacidade de pensar, de produzir, de refletir. E não simplesmente você colocar um robô achando que você pode fazer todas as atividades que os humanos fazem. Não pode, não vai dar certo, não vai funcionar. E com essa política de curto prazo, muitas empresas acabam demitindo funcionários que receberam um investimento grande da empresa para se formar, para se educar, que vão ser demitidos porque alguém acha que algum robô, que algum sistema de automação pode fazer tudo o que ele fazia. Não faz. Não há nenhum exemplo no mundo, entende? Eu não sei se esses exemplos que aparecem na imprensa de vez em quando, que são muito segmentados e muito orientados, entende? Não há nenhum exemplo de um trabalho sistemático em que as máquinas conseguem substituir plenamente as atividades humanas. Ela consegue substituir um pedaço, por isso que é preciso combinar os humanos com as máquinas. Por isso que é fundamental que a gente consiga utilizar as ferramentas tecnológicas
para aumentar, para que eu seja, você seja, os alunos sejam melhores do que o que nós somos. É esse o grande objetivo, porque se é para a gente ficar pior, se é para a gente perder o emprego, se é para a gente ficar nervoso, se é para aumentar a desigualdade social, olha, gente, não precisa de nada disso, não precisa de inteligência artificial nenhuma. É só deixar o Brasil do jeito que está e a gente vai ver o que vai dar, entende? Vai dar problemas graves em toda parte, porque o Brasil já é um país altamente desigual e, se deixar da própria sorte, se não houver políticas públicas para orientar esse tipo de atividade, o impacto no mercado de trabalho vai ser brutal e negativo, o impacto na educação vai ser brutal e negativo, e a gente vai achar que nós estamos melhorando a produtividade, quando, na verdade, nós vamos estar mecanizando. Isso não significa melhorar a qualidade do que produzimos, portanto, a nossa competitividade, ou então, na área educacional, nós vamos acreditar que os nossos alunos, ao copiar as primeiras respostas de um modelo como o ChatGPT ou similares, que eles estão educados. Então, os alunos têm que aprender a andar com as próprias pernas. Os alunos têm que aprender a pensar com a própria cabeça, como todos nós. Não é só um problema dos alunos, e todos nós. E essa é a questão chave no século XXI. Sim, e existem algumas experiências internacionais e nacionais que são uma referência. O senhor fez pós-doutorado, instituições como o MIT e a Columbia University. O que você teria para nos contar dessas experiências internacionais ou nacionais que podem ser relevantes para melhorar a educação brasileira com o uso da tecnologia? Olha, o que de melhor eu tenho visto, fiz uma temporada no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um dos principais centros de inteligência artificial do mundo. As melhores experiências que eu vi, elas estão relacionadas com a montagem de um sistema de acompanhamento individualizado dos alunos, né? Aquilo que se chama educação personalizada. A gente consegue identificar, acompanhar e perceber se o aluno está com dificuldade em matemática, se ele está com dificuldade no português, no inglês ou na história, em geografia, e consegue, com isso, determinar caminhos para ele melhorar, para a gente não trabalhar com a média. Hoje nós trabalhamos com a média. Você é professora, você sabe o que eu estou falando. A gente pega uma classe de 40, 50, 60 alunos, a gente trabalha com a média, o que significa que nós nem puxamos para frente os alunos melhores, os melhores alunos, que precisariam de um ensino no nível superior, e tampouco nós puxamos para o meio da pirâmide, certo? Os alunos que estão mais atrasados. A gente trabalha na média. E fica todo mundo descontente. Por isso que as nossas aulas são chatas. Né? Quer dizer, não é só por isso, mas esse é um grande argumento. As aulas são chatas, isso está na base da evasão escolar, está na base de uma série de problemas que as escolas enfrentam. Então, é fundamental que a gente dê respostas às necessidades dos alunos, que a gente saiba compreender o novo momento que a gente vive, que a gente saiba avançar essas ferramentas com prudência, com cautela, de modo a potencializar a educação e não a empobrecer a educação. Foi muito interessante porque recentemente um professor, um colega, que inclusive dá vários cursos pelo Brasil de inteligência artificial, ele falou, e professor da área de ciência da computação, ele falou assim: nossa, eu estou tendo que fazer com que os alunos aprendam a fazer código tipo na unha, né? Eu fiquei me lembrando do meu tempo lá de vestibular, onde o professor insistia que a gente fizesse o cálculo na mão. E, por outro lado, vendo a minha experiência como professora, porque, de fato, como o senhor comentou, os alunos estão cansados da maneira como nós ensinamos. E nós, com pouco espaço, com pouco tempo, para que a gente possa se renovar, devido à própria sobrecarga das nossas atividades. Aí eu só disse assim para ele, eu falei: "Olha, passa rapidinho pelo código na unha", digamos assim, porque de fato ele é importante, mas o se nós pudermos também acompanhar essa nova geração na necessidade de um novo tipo de aprender, eu acho que vai fazer muito bem e nós vamos poder fazer um uso mais inteligente da tecnologia. Foi É um isso mesmo. prazer, professor, estar falando com o senhor hoje, e espero que o nosso público também aqui tenha tido o mesmo prazer e que nós possamos seguir com esse nosso programa, né, desvendando os desafios da inteligência artificial. Então, nós chegamos ao fim
encerramos mais uma edição do E Agora Entrevista. Muito obrigada, professor Glauco Obrigado a Arbix. você. E a você, né, que nos acompanhou, não se esqueça, né, de seguir o nosso canal do YouTube, assistir ao programa também pela UNB TV, pelo canal 15 da NET Brasília e pelo site unbtv.unb.br. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um abraço.